O Bustamante do lado de cá disse que o discurso ambientalista não muda. Eu acho que a Bustamante do lado de cá vai falar que o discurso desenvolvimentista também não muda, né? Então, eu acho que o que a gente quer aqui é colocar mais do que o discurso, né? Então, a contribuição do artigo é uma contribuição da ciência na área de meio ambiente. E essa ciência, sim, ela é incremental, né? O Bustamante do lado de cá citou, por exemplo, né, esse paradigma que havia aí na década de 70 da Amazônia, do pulmão do mundo, né? De lá para cá, a gente já tem aí 40, né, 50 anos de conhecimento científico, tecnológico, muito dele financiado pelo governo brasileiro, de entendimento do funcionamento dos sistemas na Amazônia, a contribuição que eles têm para a estabilidade climática, a contribuição que eles têm para a segurança hídrica no Brasil. Então, o que a gente está trazendo aqui é um pouco mais do que o discurso. Então, o artigo, e foi colocado muitas vezes, porque ele só focou nisso, quer dizer, ele é uma peça, né? Ele é um tijolinho nessa parede do conhecimento, ao qual a gente pode agregar uma série de outros tijolinhos. Eu mesma já publiquei um artigo exatamente sobre o papel da pecuária nas emissões de gases de efeito estufa na Amazônia e a pegada muito forte que a pecuária tem. Então, acho que também o artigo ele tem que ser visto nesse contexto. Ele não é uma análise do que é o problema ambiental na Amazônia completo. Ele traz o foco para uma questão que é muito relevante dentro do âmbito da questão das áreas protegidas. Então, essa é uma outra questão. Em nenhum momento se imputou no artigo o desmatamento da Amazônia a questão da mineração. O artigo é muito claro no sentido da proteção e de focar em áreas protegidas e terras indígenas. Então, acho que esse contexto ele é importante dele estar bem demarcado. Então, eu acho que o discurso, né, de que o Brasil é podado em seu desenvolvimento não é verdadeiro, né, no sentido de que a questão é o tipo de desenvolvimento que se quer aqui, é um desenvolvimento que se projeta para o futuro com sustentabilidade. Eu acho que existem já definições e existem parâmetros, né, para quantificar a sustentabilidade. Eu acho que essa questão de produção e consumo ela é cada vez mais presente nas discussões sobre comércio internacional, nas discussões das convenções internacionais sobre meio ambiente. O Brasil precisa se deparar com isso. Quando a gente fala em grandes infraestruturas, como é o caso da mineração, como é o caso da energia hidrelétrica, a gente sabe que a gente está fazendo um investimento que vai durar por décadas. Então, uma preocupação que hoje, e também não é só do Brasil, é aquilo que a gente chama do lock-in tecnológico. As opções tecnológicas que nós fizermos hoje, elas vão significar opções para 40, 50, 60 anos. Então, elas têm que ser muito bem planejadas. Então, o desenvolvimento que a gente quer daqui para frente tem que levar em conta isso. Então, essas estratégias, quando a gente fala de uma estratégia de desenvolvimento de baixo carbono, com sustentabilidade, elas têm que olhar esse investimento de longo prazo. Então, acho que a gente tem que tomar o cuidado, e até vou contradizer aqui o país moderno com bambu e piaçava, o bambu está na crista da onda, é super moderno, viu, gente? A piaçava também. Mas a gente entende que o desenvolvimento da economia verde, ela sim demanda minérios. Existem vários trabalhos na literatura que vêm fazendo essa conta, o que significa em termos de impacto sobre a atividade de extração mineral para a condução de uma economia de baixo carbono. E como é que nós vamos fechar essa conta? Então, essa também não é só uma discussão do Brasil. O Brasil precisa se inserir nessa discussão, como outros países vêm fazendo. A Europa vem se deparando com essa questão. Bom, a nossa responsabilidade, porque nós utilizamos para sustentar nossa economia verde, minérios que são extraídos em outros países do mundo, com que características de sustentabilidade. Então, essa conexão entre produção e consumo, ela aparece na agricultura, aparece no setor mineral também muito fortemente. É preciso indicar, eu acho que também corrigir um pouco, que as unidades de conservação de uso integral, elas não têm essa restrição que foi colocada aqui. Inclusive, são áreas importantes de pesquisa e muitos dos produtos, né, de pesquisa e de conhecimento e de turismo foram gerados em áreas de proteção integral. Eu acho importante também pontuar a relação que se faz entre áreas protegidas, entre áreas ainda conservadas e o IDH. Então, vamos lembrar o que significa IDH. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. O que ele leva em consideração? Educação, saúde e renda. Você poderia dizer que desse tripé do IDH, talvez a renda pudesse estar associada a isso que a gente está falando, desenvolvimento econômico. Educação e saúde é política pública, é presença de Estado em todos os pontos do território brasileiro. Então, quando a gente fala essa região é pouco desenvolvida, baixo IDH, isso é falha do Estado brasileiro, governo e sociedade, levar educação, saúde e outras estratégias de desenvolvimento econômico. Então, não há uma incompatibilidade entre você conseguir um alto IDH e conseguir um alto nível de conservação dos recursos naturais se as políticas de Estado, se as políticas públicas são bem conduzidas para esse fim. Então, essa relação causa-efeito com o IDH, ela tem que ser olhada com bastante cuidado, né?
Eu acho importante dizer, ou seja, temos que lançar mão dos nossos recursos, sim. Com certeza. Eu acho que quando a gente fala do desenvolvimento, e entre esses recursos a biodiversidade, a gente quer a conservação da biodiversidade para os brasileiros. Tá? O Brasil é o país mais mega diverso. Nós temos aqui a maior diversidade do mundo. Tá? Foi colocada a maior extensão de florestas tropicais, as áreas mais largas de savanas tropicais e mais biodiversas também estão aqui. E esse é um recurso importantíssimo para o desenvolvimento de um setor que é a bioeconomia, que pode gerar tantos recursos quanto todos os outros setores econômicos colocados aqui. Então, isso também precisa ser levado em consideração. E, tal como a mineração, a biodiversidade também tem uma rigidez locacional. Né? Então, certos elementos da biodiversidade têm uma distribuição bastante agregada. A Amazônia é um belo exemplo disso, onde cada uma desses rios separa áreas completamente diferentes em termos de biodiversidade. Então, vários dos parâmetros que foram colocados para a mineração, ou até mesmo para a energia, se aplicam também à biodiversidade. Então, aqui não há um setor que é mais importante do que o outro. É isso que é importante destacar. Essa dificuldade do diálogo, e Habib foi muito feliz ao colocar isso, é uma dificuldade que aparece dentro do próprio governo. Às vezes não se destaca nem em setores diferentes da sociedade, ambientalistas ou setor econômico A ou B ou C, é uma dificuldade de diálogo que está dentro do próprio governo. Então, a questão do artigo, o que a ciência pode contribuir, é fornecer elementos que favoreçam esse diálogo. Ou seja, que permitam trazer esses diferentes interesses à mesa e que nós possamos ponderar, como foi muito bem colocado aqui também no início, quais são as trocas. Né? Ou seja, que a sociedade possa discutir de forma consciente o que nós vamos fazer agora e o que nós vamos deixar para as futuras gerações. Foi mencionado aqui a questão do gás do xisto nos Estados Unidos, né? Que ele vem investindo com um enorme custo social e com um enorme custo político. Né? Quem acompanha a literatura vem observando as enormes discussões internas nos Estados Unidos sobre os impactos ambientais associados à exploração de gás de xisto. Então, também eles estão utilizando com custo ambiental e com custo político-social também bastante alto. Então, novamente, não sei se seria esse o melhor exemplo. Em nenhum momento, eu acho que é importante destacar, foi colocado, e jamais eu acho que seria, que a mineração é uma atividade criminosa. A mineração ajudou a moldar o Brasil. Né? O país que a gente tem hoje foi moldado, talvez a nossa primeira atividade econômica. Né? Quem trabalha bastante com a área do Cerrado vê que a entrada do Cerrado se deu pela mineração. Ele é parte da história do Brasil. Agora, é inegável também mostrar que, ao longo dessa história, se gerou um passivo ambiental muito grande. Então, ao mesmo tempo em que a gente reconhece a relevância do setor, o setor também precisa reconhecer a relevância, essa responsabilidade ambiental e de traçar um futuro diferente. Né? Então, a mineração ajudou a moldar o que é o Brasil hoje, seu passado, e pode ajudar a moldar um futuro muito melhor do que a gente tem, do que a gente teve aí no passado. E eu gostaria também de pontuar um pouquinho a questão da liderança ambiental e da Cinderela e da fábula, etc. Né? Eu acompanho, não sei se por sorte ou o azar, né, alguns desses fóruns internacionais onde o Brasil participa, sobretudo na questão do clima, e posso dar o meu testemunho que sim, o Brasil é considerado uma liderança ambiental, por exemplo, na área do clima ou na área de meio ambiente. O secretário-geral da Convenção de Diversidade Biológica é um brasileiro, né, ex-secretário do Ministério do Meio Ambiente, né, que é o Braulio Dias. Né. Nós temos vários diplomatas brasileiros que hoje representam, né, instituições importantes, como, por exemplo, né, na Organização Mundial do Comércio, né, na FAO. Então, a gente percebe que o Brasil está representado, seja através de grandes nomes ou reconhecido como uma liderança em vários fóruns. Então, acho que isso coloca para a gente, novamente, certos dilemas de escolha. Né? E é importante fazer bem esse dever de casa. E concordo muito com o Ivan quando ele coloca, né, a questão da agenda verde e da agenda marrom, né? Mas, novamente, assim, infelizmente, a Science nos deu somente 2 páginas. Se nos desse a revista toda, a agenda marrom apareceria. Não, mas o que eu acho que é importante destacar, o artigo nos deu a oportunidade, por exemplo, o que eu acho que já é um grande mérito, de estar aqui hoje, debatendo isso. Então, a ideia é que ele seja um catalisador e traga, né, esses pontos à discussão. Nós temos uma preocupação, e aí o Habib mencionou o meu período no Ministério, a gente estava traçando um plano para a Amazônia, um dos pontos do plano era exatamente a questão da mineração sustentável. Então, essa preocupação, entre muitas vezes, tolir tanto o setor, né, de forma legal, que você acaba provocando o leakage ou vazamento para atividade ilegal e que se gera, né, muito pulverizada, muito fragmentada e que gera também uma série de impactos.
Então, a mensagem principal, e aí eu vou novamente discordar do Bustamante de cá, né? É realmente o diálogo. Mas o diálogo amparado, como foi colocado aqui. Bom, eu tenho essa informação, você tem essa informação, ou seja, o interesse. Eu sou servidora pública federal há 21 anos, né? Joyce também. Eu fui professora do Habib, mas não na década de 60, viu, Habib? Então, por favor, espero que você não tenha pensado em mim como exemplo. Mas, ou seja, nós somos servidoras do Estado brasileiro. Então, essa é uma contribuição para a gente pensar o país, né, que realmente nós gostaríamos de ter, em que fosse possível ter uma abordagem um pouco mais equilibrada, né, de todos esses fatores. A começar por tentar mostrar que os setores são capazes de estabelecer um diálogo que áreas dentro do governo que representam esses setores ainda não conseguiram estabelecer. Então, aí eu acho que essa casa em particular e esse grupo, que são os consultores do Senado, tem um papel extremamente importante nisso. Vocês são o elo, talvez, entre os setores e o processo de tomada de decisão. Então, eu gostaria só de... Então, me estendi um pouquinho mais, né, quase uma apresentação, mas eu acho que era importante esclarecer alguns desses pontos e também deixar bem claro que o artigo ele tem um escopo limitado. Né, limitado pelo espaço, limitado porque ele tinha, como a gente colocou, 2 pontos principais, que é chamar a atenção para um tema e provocar o debate salutar, né, com base na informação robusta, e onde a informação robusta não existe, buscar essa informação mais robusta. Mas é óbvio que ele, em momento nenhum, ele imputa, né, a um setor ou ao outro toda a situação ambiental de um bioma que tem a extensão da Amazônia. E aí, só fechando na questão da liderança do Brasil, o que a gente observa hoje da mineração é talvez ainda mais crítico em outros países da bacia amazônica, né? Então, Peru, Equador. Então, aí, novamente, a liderança e a liderança regional do Brasil pode ser importante, né? De mostrar que o setor é capaz de encontrar caminhos que possam ser replicados em outros países da bacia amazônica, e aí é muito importante para o setor hídrico, que são a nossa fonte de água, né? A gente pega a bacia na parte baixa, e a gente precisa olhar o que está acontecendo na parte alta também, que é onde a água surge, né? Obrigada. Ok, mais alguém, doutor Tobi?